E aí, pessoal de Capricórnio, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Boas-vindas ao canal. Meu nome é Diego. Peço que já deixem o like de vocês, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam também no canal. Fazendo isso, vocês ajudam o canal a crescer e fazer com que as mensagens alcancem mais pessoas, tá certo? Essa é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio. É uma leitura, como eu falei para vocês, geral, atemporal, intuitiva. Então não vai ressoar com todo mundo, pegue somente aquilo que fizer sentido para vocês neste momento. Vou iniciar a leitura de vocês com o tarô do amor da Mônica Bonfilho, tá? Só contém os arcanos maiores aqui. Vamos lá. Quais as energias, por favor, para Capricórnio? A sacerdotisa. Mais uma, por favor. Caíram duas. Eu vou aceitar as duas, tá? O eremita. E a estrela. Intuição, introspecção e otimismo no fundo do deck. A torre, renúncia. Capricórnio. Vamos por partes. Sacerdotisa é uma carta muito intuitiva, tá? Que fala sobre segredos, pode falar de sentimentos ocultos, pode falar de estudos e uma verdade que pode estar oculta aí, tá? Junto com o eremita, eu entendo que é algo muito particular de vocês, diz muito mais a respeito da vida privada, da vida pessoal de vocês, do que com aquilo que está externamente envolvendo vocês no momento. Eu sinto que existem sentimentos e emoções em vocês que é como se fosse segredos que vocês estejam escondendo, né? Ou até mesmo vontades de um crescimento, ou até mesmo você sentindo a necessidade de se desapegar de algumas dessas emoções. Como se vocês precisassem, eu tô passando por isso, por aquilo outro, mas eu não consigo comunicar com ninguém, não consigo falar com ninguém, né? Isso me deixa um pouco triste, ou até mesmo são emoções, sentimentos muito, muito profundos, que talvez vocês queiram entender melhor. E olha que interessante, a carta da estrela, para mim, é uma carta que ela representa um caminho, um caminho, como posso dizer, sabe aquela coisa da luz no fim do túnel? E é interessante porque o eremita, ele justamente está em busca disso. Deixa eu até... É isso mesmo. O eremita, ele busca, ele tem uma... É porque aqui é uma lamparina, né? Acho que é lamparina. E o eremita, ele está buscando dentro dele respostas para aquilo que ele sente, pensa. E tudo isso diz muito mais a respeito dele do que as outras pessoas. Então, Capricórnio, eu entendo aqui que é como se vocês estivessem buscando um caminho, né, para umas respostas de situações internas de vocês. Vocês, de fato, buscando esse norte. A carta da estrela, ela fala dessa luz, desse direcionamento, certo? Um novo rumo. Vocês buscando um novo rumo para entender o que está acontecendo. Porque são sentimentos, de fato, ocultos que estão acontecendo aí. Entende? Ainda assim, falando da estrela, fala também de uma fé que não pode ser perdida. Vocês tendo fé nessa situação e de que algo vai mudar. E sim, gente, vai mudar porque veio a carta da torre no fundo do deck. A carta da torre fala de situações que podem ser situações reveladoras, podem ser situações inesperadas, mas é um rompimento que acontece porque muito provavelmente alguma coisa vai ser reconstruída. E eu sinto aqui que é como se vocês estivessem amadurecendo dentro de uma situação específica. Vamos entender qual que seria essa situação, tá? Vou utilizar aqui o Tarot Vision Quest. Ó, eu não sinto uma energia muito densa aqui, mas eu sinto que
que é algo que vai mudar, eu diria drasticamente, no sentido de, caramba, aconteceu isso comigo, ou então, caramba, olha como eu mudei, sabe, da água pro vinho. É tipo uma mudança radical mesmo, da água pro vinho, mas é uma mudança muito benéfica, tá bom? Porque eu sinto aqui uma grande maturidade da parte de vocês. Temos energia de Áries, Áries, Aquário, Virgem e Câncer. Nossa, tem um equilíbrio de energia muito poderoso aqui. Porque, ó, Torre Áries, energia de fogo. Estrela Aquário, energia de ar. Eremita Terra, energia de Virgem. E Sacerdotisa Água, energia de Câncer. Todos os 4 elementos muito bem equilibrados aqui. Isso só me reforça que espiritualmente é o momento de vocês buscarem, entenderem que a espiritualidade está ao favor de vocês, tá bom? Vamos ver o que mais. Gente, se por um acaso vocês estiverem ouvindo um som de fundo musical, meu vizinho acabou de ligar o som dele, tá? E ele usa o som dele bem alto, para todo mundo ouvir, não ouve só para ele. Ó, 4 de terra. O 4 de terra fala de acúmulos, tá? O 4 de terra ele fala de riquezas, ele fala de recursos, materialmente falando, mas nesse sentido aqui eu entendo que seria o quê? Uma grande estabilidade no sentido de maturidade, como se vocês estivessem realmente ali, ó, tudo redondinho, tanto que nem me toquei. Tem um círculo aqui, ó, tudo bem planejado, tudo bem organizado. É como se vocês estivessem organizando todas as suas emoções dentro dessa situação, porque essa situação vai fazer com que vocês cresçam maturamente, sabe? Mais o que aqui? Por favor. Hum. Uau, perfeito. Ó, a dificuldade de vocês neste momento, gente, 7 de fogo. O que o 7 de fogo traz aqui? 7 de fogo, ele fala exatamente sobre conflitos. Conflitos que podem ser internos. É como se vocês estivessem se protegendo, né, dessa situação. Entendi. Por isso que tem essas energias ocultas aqui com a carta da sacerdotisa, os sentimentos ocultos. É como se vocês não somente não conseguissem falar e expressar aquilo que vocês estão sentindo, mas é como também que vocês não quisessem fazer isso. Gente, estamos falando muito de equilíbrio, estamos falando de muita emoção aqui. Seria muito interessante vocês trabalharem o lado emocional de vocês com um psicólogo ou um psiquiatra ou um psicanalista, algo do tipo, né? Um profissional mesmo, porque eu sinto aqui como se vocês estivessem endurecidos. Ó, inclusive a carta, a palavra-chave é endurance, que é endurecido, é rígido, sabe, tipo, se protegendo mesmo, sabe? Não quero que ninguém saiba disso. Então, assim, a melhor forma de tratar as emoções, os sentimentos, quando a gente não quer sei lá, talvez ninguém saiba, é através de um psicólogo. Porque primeiro que o psicólogo, além de trabalhar com ética e transparência, no sentido de que, olha, tudo que for dito aqui não vai ser passado para uma outra pessoa no seu convívio, enfim, né? Existe uma segurança que é uma segurança sigilosa, né, desse profissional, desses profissionais. Então, isso já é um ponto, né, um ponto importante. Então, é interessante que vocês façam mesmo terapia, porque, gente, eu sinto aqui que realmente, através desse trabalho terapêutico, vocês vão ter uma grande maturidade, vão conseguir. Gente, rainha de terra, não tem como inventar um negócio desse. Desculpa. Rainha de terra, ela é a mãe terra. Rainha de terra fala de maternidade, fala de ser uma pessoa que tem um bom coração, uma pessoa generosa. Mas aqui eu sinto que vocês estão sendo generosos, generosas consigo mesmos, consigo mesma, sabe? No sentido de
Tá, eu entendi que eu preciso cuidar do meu psicológico, eu preciso cuidar das minhas emoções. Então eu vou cuidar. Eu preciso me cuidar mais, eu preciso me nutrir mais, eu preciso me sentir mais vivo e viva. A Mãe Terra é a Mãe Terra. Gente, é só você olhar para a natureza, você vê o tanto de abundância que tem, que infelizmente, né, nós como seres humanos estamos destruindo. E até eu sei que isso não tem nada a ver com a leitura, mas é até um ponto importante, essa empatia. A partir do momento que você se coloca no lugar, principalmente da natureza, e entende que a natureza não depende só dela para sobreviver, mas também depende de outros fatores externos, entenda que a nossa relação com a nossa saúde psicológica não depende só da gente também, depende de outros fatores externos. Até mesmo, né, principalmente um psicólogo, porque ele estudou, ele entende e ele está ali como profissional para auxiliar dentro dessa questão, entende? Ó, no fundo do deck, o oito de terra. E aqui o oito de terra é interessante, porque o oito de terra ele fala de prática, de encorajamento. Então, é como se a leitura estivesse falando para vocês, Capricórnio, tenha a coragem de abrir o seu coração para um profissional, tenha a coragem de se permitir a experienciar, a vivenciar essa situação. É, é como, sabe aquela coisa tipo assim, dê uma oportunidade. É doido falar isso porque é como se é como se vocês estivessem pensando assim, tá, eu vou dar a oportunidade do psicólogo, ou psiquiatra, ou terapeuta, é, me tratar de mim. Sabe? Como se a necessidade não fosse do profissional. Não, é como se a necessidade não fosse sua, mas sim do profissional em trabalhar com você. Mas não é isso, gente. A gente vai ao médico porque a gente necessita do médico, né? Então aqui é como se vocês de fato necessitassem de um profissional da área psicológica, entende? Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não tô doido, eu não preciso. Gente, é complicado, né, quebrar esse paradigma, essa ideia de que o profissional da saúde mental, a gente só precisa quando realmente estiver no colapso, né? Ou uma pessoa que tem um transtorno muito forte psicológico. Não, não é assim que funciona. O que mais, por favor? Pois é, a força. Energia de leão, caso você tenha forte no mapa também. A carta da força, ela fala de uma coragem. Será que vocês têm coragem mesmo? Será que vocês são corajosos e corajosas em enfrentar as suas emoções e os seus sentimentos? Porque numa, como é que fala? Numa sessão terapêutica, é falado aquilo que o terapeuta está enxergando, que talvez coisas que a gente não consiga enxergar em nós mesmos. Então, assim, é vocês tomando coragem mesmo de enfrentar isso e vão ter uma consciência, sabe, uma compaixão sobre si mesmo. Porque a Carta da Força, ela fala dessa consciência, de entender que é, o, a mente humana, ela é complicada de se entender. Mas, conforme é utilizado as ferramentas certas para tratar o emocional e o psicológico, vai existir sim um grande crescimento, tá? Vocês vão adquirir uma grande maturidade emocional e vão conseguir lidar não somente com as suas emoções, mas com emoções de outras pessoas. Vamos ver aqui o que mais com Ethereal Visions, tá? O que mais com Ethereal Visions para o pessoal de Capricórnio? Nossa, é muito interessante, sabe por quê? Porque essas 2 semanas, né, até então, estão falando sobre muito conhecimento, autoconhecimento, no que diz respeito às emoções, né? Interessante isso. O que mais, por favor? Mais uma.
4 de espadas, realmente vocês se permitindo a fazer essa autoanálise, essa reflexão sobre o que vocês estão vivenciando, quais são as suas emoções. Ou aqui eu entendo muito com relação a essa questão da psicologia, né? Porque é uma carta, inclusive, mental, energia de ar. O 4 de ar aqui, para mim, fala dessa questão de vocês compreenderem, contemplarem as situações que vocês estão vivenciando, e de fato se permitir a essa outra pessoa, que talvez seja o psicólogo ou psiquiatra, de te ajudar a entender também. Olha só, o 4 de paus junto com o 7 de fogo. 7 de fogo, lembra que eu falei que é uma proteção? Então é como se vocês estivessem se protegendo da própria sociedade, eu diria. O 4 de paus aqui, ele fala de comunidade, né? De pessoas. Então é como se vocês estivessem escondendo as suas emoções das outras pessoas, protegendo, né? De outras pessoas. Como se talvez aquelas pessoas, elas, de certa forma, poderiam até mesmo julgar vocês pela forma como vocês pensam ou sentem. Interessante. Apesar do 4 de pau ser uma carta muito positiva, aqui ela saiu na dificuldade. Então existe essa dificuldade de comunidade. Até mesmo de expressar o que vocês sentem emocionalmente para outras pessoas aqui, tá? De uma forma mais tranquila, mais pacificadora, de uma forma mais empática, né? Eu sinto aqui que é como se vocês tivessem medo, inclusive, de quando vocês se expressarem errado. Mas, gente, é tudo questão de aprendizado. É tudo questão de saber. Por exemplo, a forma como vocês falam sobre determinado assunto que talvez vocês não tenham conhecimento. Pergunte, né? Se procure ter esse conhecimento sobre o assunto, entender o que é o assunto. Não sei. Mas basicamente, né, no final das contas, no final das contas é um grande crescimento. Um grande crescimento de maturidade aqui, ó. A carta da Imperatriz. Meu, a carta da Imperatriz junto com a Mãe de Terra. Não tem o que esconder aqui, não tem o que falar se... Ah, eu não vou crescer. Vai crescer, sim. Se vocês permitirem a ter essa experiência psicológica, né? A ter esse tratamento, a ter esse cuidado. Não somente com o corpo físico, né? Porque a gente tem um... Ai, basta eu me cuidar fisicamente, fazer exames periódicos de sangue. Você não faz um exame de sangue para saber se você tem algum transtorno psicológico. Você entende isso como? Na terapia. Você entende isso como? Conversando com o psicólogo, tá? A Imperatriz, ela fala de uma empatia, ela fala de um amor, um amor genuíno, sabe? Mas principalmente consigo mesmo. Eu sinto muito forte aqui que é vocês caminhando e crescendo em maturidade com as suas próprias emoções, vocês cuidando muito mais da saúde mental de vocês e emocional. Mas assim, não tem como fugir disso, porque a carta da Torre ela fala exatamente disso. Em algum determinado momento, se vocês resistirem mais ainda a não terem essa experiência ou, ou viverem essa situação, qual situação? Um contato com algum psicólogo, quando chegar no momento de colapso, de toda forma vai acontecer. Mas eu, de verdade, para vocês Capricórnio, eu espero que não seja quando vocês estiverem no limite, tá? Porque é horrível estar no limite do cansaço psicológico e vocês precisarem de um profissional nesse momento. Então é interessante que, de fato, vocês comecem a trabalhar esse lado emocional, psicológico de vocês, quando vocês estiverem se sentindo bem, né? Porque é um cuidado, né? Independente se está bem ou não. O que mais para Capricórnio? Caiu. Ó lá, tá vendo? Três de ouros. Sabe o que significa, gente? Três de ouros? Sabe o que significa? Trabalho em equipe, cooperação, harmonia.
Não tem como. Vocês vão sim vivenciar e vão experienciar de fato essa realidade de estou fazendo terapia. Passei com um psicólogo. Meu psicólogo falou assim. E assim, né, a gente, graças ao SUS, nós temos psicólogos gratuitos. Tudo bem que pode ter um tempo de espera, mas ainda assim existe. Pagar um psicólogo e uma psicóloga não é tão fácil. Existem profissionais da área a custo-benefício mesmo, que tem um valor muito baixo, justamente para nós que somos pobres, né, não temos condições de pagar um psicólogo, sei lá, R$ 500 por semana, enfim. Então é interessante pesquisar e se permitir, né? Bom, eu vou tirar uma carta aqui com o oráculo dos anjos e ancestrais para entender, né? Só para finalizar com um conselho final. Se você chegou até aqui no vídeo e não deixou o seu like, deixe seu like, faça um comentário. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá bom? Compartilha também o vídeo para algum capricorniano ou capricorniana que você conheça, tá certo? Vamos lá. O que mais para Capricórnio? Caíram duas cartas. Primeiro vou ver aqui. A Suma Sacerdotisa. Lembra que caiu a Sacerdotisa no fundo do deck? Ou no fundo do deck, não. A primeira carta que saiu foi essa. A Sacerdotisa. E aqui saiu a Suma Sacerdotisa. Desfrute do poder místico. Interessante. E o ancião. Vá além dos padrões ancestrais. Olha, Capricórnio, eu não sei, mas possa ser que muitas coisas das quais vocês estejam passando atualmente, emocionalmente, psicologicamente, pode ter coisas do passado mal resolvidas. Inclusive com pessoas que já não estão mais neste plano, pessoas que já partiram para outro plano. Então, é extremamente interessante vocês trabalharem na psicologia, na terapia. Porque existem emoções que a gente carrega do passado que a gente pode refletir agora no presente, tá? E isso só pode ser tratado na psicologia, eu tô falando psicologia, só pode ser tratado na terapia. Possa ser que, sei lá, talvez uma relação com o pai, né, que não foi tão agradável, que possa estar refletindo hoje na vida de vocês de uma forma não saudável, até mesmo com caso vocês tenham filhos ou filhas, né? Ou vocês lidam com outras pessoas que têm uma referência de pai não tão, como se diz, concreta, não tão sólida. Então vocês têm que tomar um cuidado com isso, tá? Porque aqui eu sinto uma grande ancestralidade de vocês, se talvez vocês não, caso vocês tenham o pai de vocês vivos, talvez vocês não tenham uma boa relação com o pai, que precisa ser cuidada e tratada isso na terapia. Caso eles já tenham desencarnado, é interessante que vocês trabalhem na terapia isso também, tá? Independente se é ou não é. E olha que interessante, veio a carta da Suma Sacerdotisa, que fala de vocês desfrutarem do poder místico de vocês, mas eu entendo que esse poder místico tem muito mais a ver com o autoconhecimento, no que diz respeito às suas emoções, vocês entendendo as emoções de vocês, compreendendo as emoções de vocês, estando cada vez mais maduros e maduras emocionalmente, através da terapia, tá? Pessoal de Capricórnio, eu espero que essa leitura tenha feito sentido para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!